Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Congresso Nacional votou medida provisória que prorroga o prazo de não incidência do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Assim, são beneficiadas mercadorias cuja origem ou destino final sejam portos localizados nas regiões Norte ou Nordeste. A medida visa ampliar o transporte fluvial de mercadorias no país. O texto já foi aprovado na Câmara e no Senado. E o relatório é do deputado Felipe Maia, que é do DEM do Rio Grande do Norte. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado, o transporte no Brasil ele é quase todo concentrado no transporte terrestre. Queria que o senhor explicasse para a gente em que medida o transporte marítimo vai ser beneficiado com essa MP. O Brasil ele tem um vício prejudicial à infraestrutura do nosso país. Infelizmente não existe aqui um grande volume de transporte rodoviário, aliás, ferroviário ou aquaviário, através de embarcações marítimas. A grande concentração do transporte é por meios rodoviários, o que atinge em cheio a infraestrutura do nosso país, a qualidade das nossas estradas. E a medida provisória 762 vem também, dentre tantos outros benefícios, atingir esse ponto, que é você desafogar o transporte rodoviário da região norte e nordeste do país, podendo desonerar o custo do transporte aquaviário. Todo produto que tenha origem ou destino na região norte e nordeste do país, ele terá, através dessa medida provisória, a não incidência do adicional frete para a renovação da Marinha Mercante. Seria até bom o senhor explicar a diferença da não incidência para a isenção, porque sempre fica a dúvida, né, quando se fala nesse assunto. Claro, apesar de serem coisas parecidas, isenção e não incidência, são completamente diferentes. Em 1997 foi criado o Fundo para a Renovação, o Fundo para a Renovação da Marinha Mercante, e nele foi criado a não incidência. No momento que você faz no texto a não incidência, o governo federal ele se obriga a depositar o percentual daquele imposto numa conta, num fundo para investir na renovação da Marinha Mercante e na renovação dos portos. Se você faz a isenção, a isenção não obriga ninguém, nem as embarcações e os seus proprietários do produto, nem o governo. Ou seja, você estaria acabando com aquele fundo que também serve para a construção e reparação naval do país. Então, esse era um tema que foi muito confundido na comissão especial que debateu essa medida provisória, porque alguns, na redação, e foram 23 emendas, e dessas 23 emendas, algumas eu rejeitei até por vício redacional, porque colocavam a isenção, e nós não podemos falar de isenção, podemos falar de não incidência, porque senão o governo não estaria obrigado a depositar e não existiria este fundo. Fundo esse que a gente até aprimorou na provisória. A provisória recebeu 23 emendas, dessas 23 emendas, algumas foram aproveitadas no meu relatório, uma delas inclusive que fala sobre isso. O fundo foi criado para desenvolver a renovação da Marinha Mercante e a construção e reparação naval brasileira. Mas nós sabemos que os portos do Brasil, e principalmente do Norte e Nordeste, eles estão com a sua estrutura deficitária. E por que não usar esse fundo para ampliação, renovação, construção e dragagem dos portos do Norte e Nordeste do país? Então isso foi uma das inovações do nosso relatório. A medida provisória original, ela não contemplava esse ponto, contemplava apenas que essa não incidência seria prorrogada por 2 anos. Foi um outro ponto que nós, contando com a sensibilidade do Palácio do Planalto, do governo federal, que foi quem editou essa medida provisória, e também dos nossos pares na comissão especial, nós aumentamos para 5 anos. Então, essa matéria, ela contemplou a não incidência até 8 de janeiro de 2022, o que deixa os produtores muito mais tranquilos, porque
essa matéria, por mais que ela seja técnica, ela vai ao encontro de questões importantíssimas para o Brasil, como, por exemplo, a indústria do sal. Hoje, algo em torno de 95% do sal consumido no Brasil, ele vem da região Nordeste. E o sal brasileiro, ele tem uma grande competição com o sal chileno, que não paga diversos impostos por estarem beneficiados por acordos bilaterais do Mercosul. Então, o sal chileno entra no Brasil com custo mais baixo. E se o sal produzido no norte-nordeste do país tivesse que pagar o AFREM, que é o adicional do frete para a renovação da Marinha Mercante, ele não teria um preço competitivo. Essa medida ela vai realmente baratear o transporte marítimo? Vai baratear. Para se ter uma ideia, só em termos de cabotagem, é 10% o valor do AFREM, dessa contribuição, ou seja, o sal, a madeira, o alumínio, os insumos de alumínio, os eletrônicos, o arroz, tudo isso que é transportado na região norte-nordeste, ela vai deixar de pagar. Ou seja, vai refletir para o consumidor final também? Diretamente, porque no momento em que você produz madeira ou produz sal, vamos dizer, produz sal, transporta para o sul do país, por exemplo, e aquele valor do frete ele é reduzido, o consumidor final ele compra a mercadoria, compra o container, compra o volume do navio num valor menor. Ele com certeza vai repassar esse desconto que recebeu para o consumidor. Consumidor de diversos segmentos, a gente está falando aqui muito de sal, mas como eu disse, é insumo de alumínio, madeira, arroz, são muitos produtos que são transportados norte e nordeste do país. E um outro ponto que nós também contemplamos no relatório, que eu acho que foi um grande ganho para a medida provisória, é que essa medida provisória, ela contempla a navegação de interior e cabotagem. Ela não fala de longo curso, ou seja, quando houver exportação ou importação de produtos, ela não seria contemplada. Sendo que, ao longo de alguns anos, algumas indústrias se instalaram no norte-nordeste do país comprando insumos de outros países. E na hora que você corta esse benefício que existia até 2015, foi uma legislação que acabou no final de 2015, esse benefício para o longo curso, para o transporte de longo curso, você prejudicaria indústrias. Por exemplo, a gente ficar bem didático, a Grendene, que é uma indústria de calçados, possui uma fábrica em Fortaleza. Ela compra borracha da China. E por que ela mantém essa fábrica no Nordeste? Porque ela tinha esse benefício. Ela tinha esse desconto no transporte marítimo. Então, para ela era competitivo descentralizar a produção dela no sul-sudeste e manter essa fábrica no Nordeste. Inicialmente, a medida provisória não contemplava esse ponto, mas nós colocamos no nosso parecer, no nosso relatório, que qualquer indústria que já tenha investido ou que venha a investir na região norte e nordeste do país, ela também fará jus a essa não incidência do AFREM. Ou seja, nós estamos buscando fomentar, desenvolver a economia e a geração de emprego da região norte e nordeste do Brasil. Inclusive, algumas medidas, algumas emendas estavam propondo estender para outros estados, né? Isso não foi aprovado. Por quê? Pois é, exatamente. Alguns senadores e deputados, porque a comissão especial é justamente formada por senadores e deputados, eles propuseram que essa matéria também fosse estendida para portos do Espírito Santo, de São Paulo, Rio, e aí você acabava com um dos pilares da medida provisória, que é fomentar a região norte-nordeste, que é conhecidamente a região mais necessitada, mais pobre do Brasil. Por que não dizer, a região mais pobre do Brasil. E nós precisávamos ter um mecanismo que atraísse investidores, como é o caso da Riachuelo, como é o caso da Grendene, que possuem fábricas no Norte e Nordeste por diversas razões, entre outras por esse desconto no momento que vai escoar sua produção de camisas, de shorts, de bermudas, de sandálias, como é o caso da Grendene, e de tantas outras fábricas. Eu diria que essa medida provisória ela tem dois pilares fundamentais. Um é fomentar a economia norte e nordeste do país, e a segunda é desafogar o transporte rodoviário no país, fazendo com que grande volume de cargas sejam transportados pelo meio aquaviário. Só uma última pergunta, deputado. Em época de ajuste fiscal, isso não vai interferir nas contas do governo?
Isso foi muito conversado, essas melhorias que a gente fez no parecer foi debatido a fundo com a Receita Federal, com o Ministério do Planejamento. Em alguns momentos o governo até se posicionou contrário, por exemplo, para se ter uma ideia dessa melhoria referente ao longo curso para indústrias que já se instalaram no Norte-Nordeste, a abertura de mão, vamos dizer, o volume que se abriria mão de arrecadação são 400 milhões de reais. Quem pensa em 400 milhões de reais pensa num volume muito grande, mas se nós analisarmos o orçamento do Brasil no ano, imaginar 400 milhões de reais para o número de empregos que são gerados no Norte-Nordeste nessas indústrias, isso se torna irrisório. Afinal de contas, eu bati muito na equipe econômica. Um governo tem que se pautar, claro, por pilares econômicos, financeiros e orçamentários, mas também naquele que é humanitário, que é a geração de emprego. E a todo momento, em nosso parecer, a gente buscou o desenvolvimento de uma região, e na hora que a gente fala de desenvolvimento de região, a gente está falando diretamente de geração de emprego e renda para o norte e nordeste do Brasil. Tá certo, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigado a você. Eu conversei sobre o transporte fluvial de mercadorias com o deputado Felipe Maia, que é do DEM do Rio Grande do Norte. Assista esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site, é no câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.